Bom, hoje vamos falar sobre valores, um assunto tão polêmico, porque nós temos um país enorme, com várias realidades, com, com várias necessidades diferentes. Então, esse assunto ele é polêmico pelo tabu que ele é. Eu não sei quem de vocês já teve dificuldade em falar sobre isso, mas nós não temos a cultura de falar sobre dinheiro, de falar sobre quanto vamos pagar, que sim, o nosso serviço ele é pago, a gente não está aqui para fazer caridade, a gente não está aqui para fazer atendimentos de graça, foram anos de investimento, foram anos de muita expectativa, de muito conhecimento, e nós precisamos cobrar por aquilo que nós fazemos. Então, hoje nós vamos falar, eu vou fazer um overview sobre musicoterapia e empreendedorismo. Vamos começar falando sobre a tabela da Alban, sobre valores e preço. Vamos fazer uma análise de mercado e continhas e vamos tirar as dúvidas, tá? Como é um assunto um pouco mais denso, se vocês quiserem levantar a mão para falar, fazer comentários, considerações, fiquem à vontade, tá, gente? A gente está aqui para a gente somar, para a gente construir, e aí a gente consegue ter uma qualidade melhor no nosso trabalho, né? Porque sem dinheiro não tem como a gente desenvolver nossas atividades de uma forma legal. Então, para quem está chegando agora, só um overview, Musicoterapia e Empreendedorismo é uma plataforma. Nós temos 3 atividades principais. Uma delas são os nossos encontros semanais, toda segunda-feira. A segunda é o Clube de Supervisão Clínica, que acontece a cada 15 dias. Então, aproveito para dizer que no dia 9 teremos a musicoterapeuta Bárbara Telha junto com a gente, falando sobre leitura musicoterápica. Na quarta-feira, nós vamos mandar para vocês o link de inscrição. O valor é R$ 35. Então, para a gente passar uma manhã conversando sobre leitura musicoterápica. E também aulas e cursos sobre temas clínicos e práticos da musicoterapia. Antes da gente começar a falar sobre quanto eu devo cobrar, nós precisamos falar um pouquinho sobre preço e valor. Qual é a diferença desses dois? O preço é a quantidade em dinheiro que é paga por um determinado produto ou serviço. Já o valor é o que ele é atribuído ao seu produto e o que ele proporciona ao seu cliente também. O valor ele não pode ser estimado em dinheiro, por isso que o valor é algo intangível e pode ser diferente para cada cliente, cada um vai ter o seu valor. E é uma coisa muito legal, o case da Apple, obviamente, o iPhone, e a cada ano sai uma atualização, sai um modelo diferente, cada ano mais caro, e cada ano as pessoas continuam comprando. Eles compram porque esse aparelho, ele gera um valor para aquele cliente, que é diferente do preço. Ele vai pagar o preço que for para ter aquele valor, seja o valor do status, a praticidade, a qualidade, a câmera, ou só para chegar no meio das pessoas e falar: ai, acabei de comprar um iPhone 14. É mentira, meu não é iPhone. Eu não uso iPhone. Então, para cada um dos usuários do iPhone ou de qualquer outra coisa, o valor vai ser diferente. Se você perguntar para sua mãe qual é o valor do iPhone para ela, o que ele significa, vai ser diferente de que você perguntar para uma pessoa que é altamente ligada à tecnologia e que gosta disso. Com certeza vão ser respostas muito diferentes. Então, o valor que você gera para o seu cliente, ele vai ser individual, mas vai ter uma percepção individual, mas para cada um vai ter algo que vai ressaltar mais. No nosso caso, a pergunta é: qual é o valor que você gera para o seu paciente? O que de valor você está agregando para ele naquele momento? Qual é a diferença que você está fazendo naquele momento para ele? Pensando nisso,
Vamos dar uma olhadinha na tabela nacional, Profissional Nacional de Honorários, que está no site da UBAN. Então, se você digitar www.uban.com.br, eu acho, você vai achar lá na parte de documentos uma tabela profissional de honorários. Vamos falar sobre esses valores. São valores que eles sugerem com base numa pesquisa nacional que eles fizeram, e a cada ano esse valor vai ser reajustado ou remodelado. Então, para sessões individuais no consultório, eles recomendam entre 150 e 350 reais. Individual a domicílio, entre 200 e 400 reais. Sessão grupal no consultório, entre 240 e 600 reais. Sessão grupal na instituição, 400 a 800 reais. Uma avaliação em musicoterapia, de 180 a 400 reais. Supervisão clínica, 150 a 600. E uma consultoria, 330 a 1.200 reais. Agora, minha pergunta é, esse valor está adequado com a realidade de vocês? É esse valor que vocês cobram, mais ou menos, nas sessões de vocês, tanto individual, grupo, consultório ou no seu ou domiciliar? Carol, aqui em Maceió, a gente tem conseguido aplicar pelo menos o valor mínimo. Aqui tá sendo possível, pelo menos para esse público, né, de TEA, que é o que eu atendo. Como a demanda é muito grande e temos poucos, então os médicos têm solicitado cada vez mais, né, para as crianças e tudo, a gente está tendo muito esse respaldo. E aí os pais vêm procurando. Assim, lógico que a gente não tem a agenda cheia, mas a gente já consegue aplicar esse valor, sim, pelo menos o mínimo. Legal. Mais alguém? Na região de onde eu trabalho, na região de Guarulhos, eles... É até ridículo, né, o que eles fazem, né? É porque também envolve aquelas questões de convênio, né? E aí o negócio é complicado, né? Então não chega nem a metade do valor. Tipo, tem clínicas que pagam, assim, em média, R$ 25 a 80, R$ 90 o valor de um atendimento. Mas isso aí eles vão querer pegar de convênio, né? Tipo, repasse. Então é bem complicado essa parte. Em Guarulhos, e eu vejo que também em São Paulo, muitas clínicas, elas fazem isso. Entendi. E além da clínica, você atende consultório particular ou só na clínica? Eu tô por enquanto só em clínica, né? Mas eu tô visando aí uma possibilidade de abrir escritório, né? De abrir um espacinho meu mesmo e me aventurar, né? Uhum. Porque eu tô percebendo que a exploração é muito grande em cima do profissional nessa parte de clínica, principalmente, né? Quando eu não me formei há muito tempo, né? Eu tenho 1 ano e quase 2 anos de formado, né? De atuação na área. E eu saí muito cru, né? Muito, não posso dizer, muito inocente, sabe? Tipo, sem ter malícia de mercado. Então, tipo, no começo eu achava que era, nossa, que incrível, né? R$ 2.000 para um musicoterapeuta atender um exército de crianças. Então, brincadeiras à parte, tipo assim, eu achava que era algo bom. Mas depois que eu comecei a perceber, eu desconhecia também na época a tabela da UBAN, né? Eu saí bem cru mesmo, assim, né? E aí eu fiquei meio chocado, assim, né? Porque as clínicas, o que eu percebi, na verdade, o que eu descobri foi que eles se baseavam numa pesquisa do Google, que você coloca lá no Google lá, né? Piso salarial de musicoterapeuta, vai aparecer lá uma pesquisa que eu acho que é do vagas.com, sei lá, informando, pode até conferir, aparece mesmo Meu isso Deus. no Google. Aparece lá, tipo, um piso salarial de 2 a 5 mil, né, de musicoterapeuta. E aí eles se baseiam em cima disso
né? Metendo louco, na verdade, né? É como se aquele fosse nosso piso salarial e aí eles não consultam a UBAN, não consultam no caso aqui de São Paulo, né, a PMESP, não consulta nenhum órgão que a gente indica para eles que eles entrem em contato para entender, né, nessa parte de valores, né, o valor do nosso serviço, e aí eles metem o louco muito em cima disso. E muitos profissionais, eu percebo que eles desconhecem dessas informações, e aí acabam ficando à mercê, né, que nem, por exemplo, eu tô saindo de uma clínica hoje, onde eles pagam mixaria, eles têm um sistema meio maluco, assim, de atender 3 crianças por vez. E eles, tipo assim, se eu sair, para eles tanto faz. Porque eles vão tentar ir atrás de um terapeuta novo no mercado que acabou de se formar, que também não tem conhecimento do mercado, e aí fica nessa, sabe? Fica sempre pegando um novato ali no mercado que não sabe de nada, e aí. E extorquindo a pessoa, na verdade, né? Tipo, roubando a pessoa, porque a pessoa não tem conhecimento dos seus direitos, então. Também é É complicado, assim. por isso que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Sim, Não falamos sobre isso na faculdade. Eu não sei vocês, exatamente. Eu também não. mas quando eu saí da faculdade, eu não sabia nem quanto era uma sessão de musicoterapia. Não consegui acesso aos musicoterapeutas, porque eu não fazia parte ainda da associação e ficava totalmente perdido. Eu não sei. Me fala aí no chat, gente. Se vocês se falaram isso com vocês na graduação ou na pós-graduação, se isso é real, se não é real, porque tá lá no site da UBAN, é muito legal. Mas por que que não se fala isso durante a nossa formação? Né? Por que que a gente não fala isso? Tipo, galera, vocês vão sair da faculdade, a realidade é essa. A clínica vai querer pagar para você R$ 25 a hora, mas o valor da hora é 150, sabe? Então, é, é isso. Às vezes, a Ana Luísa escreveu aqui no chat, às vezes alguém quer mostrar que ganha muito, mas é algo surreal. Existe uma palavra que eu amo, na verdade, um termo que chama bom senso, né? Eu acho que bom senso todo mundo precisa ter, e a gente precisa falar sobre isso. Não é ruim você cobrar pelo que você faz. A gente precisa ter ciência do quanto a gente pode cobrar, de como fazer isso, para aí sim a gente ganhar o mercado. Porque senão a gente vai fazer igual o Pedro falou. Vai chegar lá e vai aceitar qualquer coisa. Se hoje é assim, quando eu comecei, tá, não, é muito distante, há 10 anos atrás, vai fazer 10 anos, eu comecei cobrando R$ 60. E desses R$ 60, eu pagava 40% de sublocação. Então, eu não sabia fazer continhas, eu não sabia calcular qual era o valor da minha hora de acordo com as minhas despesas. Eu não sabia calcular isso. E a única coisa que eu ouvi foi: de tudo que você receber, separa 10% para você pagar seus custos de musicoterapia, a sua supervisão. Porque uma vez eu fui tentar fazer supervisão, tinha acabado de sair da faculdade, fui fazer uma supervisão. A supervisora falou: olha, R$ 250 a sessão, que é o valor da minha sessão. Então, eu vou precisar trabalhar 2 meses para pagar uma supervisão, porque não é o valor da minha sessão. Então, a gente fica muito vendido porque a gente não sabe como fazer isso, né? E muito do papo de hoje é para a gente tirar esse tabu e para a gente começar a pensar junto sobre isso, né? Porque isso faz parte da nossa carreira de musicoterapeuta. É o que eu sempre falo. Tudo que a gente fala aqui no Musicoterapia e Empreendedorismo vai ter o reflexo lá dentro do nosso consultório, vai ter o reflexo lá dentro da sala onde a gente está com o nosso paciente. Se a gente está preocupado, meu Deus, eu tenho que pagar a conta e não tenho dinheiro, como que a gente vai atender bem? Por mais que a gente entenda que precisa suspender os conceitos, que a gente precisa estar ali disponível, a preocupação ela vai rolar. Tipo, hoje é dia 5, como é que eu pago o aluguel? Se eu não recebi, se eu não soube cobrar, ou se o valor que eu recebi não é o suficiente, sabe? Tudo que acontece fora do consultório, ele vai refletir lá dentro.
na qualidade do nosso atendimento, na nossa valorização, porque se você não está satisfeito com quanto você está ganhando, desculpa, você não vai estar satisfeito com o atendimento que você vai estar dando para o seu paciente. É simples assim. Então, se a gente não pensar também nessa parte financeira, a gente vai estar perdendo tempo. A gente vai estar deixando de lado uma coisa que é extremamente importante. Importante para a nossa sobrevivência. Eu não sei se alguém vive de luz, mas eu não vivo, tenho contas para pagar. Semana passada falamos de objetivos, de planos, de onde a gente quer chegar. Então, nós temos planos, nós temos objetivos, nós queremos viajar, queremos trocar de carro, ter uma casa melhor. Isso tudo envolve dinheiro. Dinheiro move a sociedade, a gente vive numa sociedade assim, então não tem como a gente formar como profissional e não falar sobre isso, não falar sobre a remuneração do musicoterapeuta. E essa foi a pergunta que eu recebi. Carol, estou começando. Quanto deve ser o valor da minha sessão? E isso é uma coisa muito... É uma pergunta que faz a gente refletir muito, né? Então, eu quero refletir junto com vocês, tendo em base alguns cálculos básicos e também o valor de mercado. Quanto custa uma sessão de musicoterapia com um musicoterapeuta que está iniciando? É o valor base da UBAN? Ah, Carol, na minha cidade, que é no interior, por exemplo, no interior do Goiás, eu não consigo fazer isso. Quanto que eu devo cobrar? Cada cidade, cada realidade é uma. Uma vez eu conversei com a Grazi, que ela faz a sinfonia lá no Rio Grande do Sul, e a sinfonia tem uma mensalidade. A mensalidade é um valor social, e lá eles não conseguem cobrar o que a gente cobra aqui em Brasília, que é R$ 180, o valor da mensalidade. E lá eles não conseguem cobrar, porque é uma realidade totalmente diferente. Então, a dica é: pegue todos os seus custos, divida pelo número de pacientes que você tem ou que você pretende ter e ache o valor da sua sessão. E aos poucos você vai chegando no valor ideal, no valor médio que a UBAN recomenda. Não adianta falar para vocês, você começou, você precisa ter logo de cara o valor mínimo ou de R$ 150 da sua sessão. Tem lugares que a gente não vai conseguir isso. Vai ter lugares como uma clínica que o valor da nossa sessão vai ser R$ 70. E tá tudo bem, porque a gente não vai precisar pagar água, luz, não vai precisar pagar telefone, secretária, marketing, a gente não vai precisar de nada disso. Quando a gente está em uma clínica, a gente entende que a gente está lá prestando um serviço. E por mais que eu acho que eu deveria ganhar mais, esse é o valor médio. Né? O valor é R$ 70 por sessão. Ok. Eu tenho um estagiário que ele ganha R$ 9 por hora no estágio, trabalhando 16 horas semanais. E quando a gente pensa assim, tipo, qual é o meu valor? O que eu quero com isso? Eu estou no estágio, eu estou aqui para atender. Meu objetivo não é ganhar grana. Eu acabei de me formar. Estou na casa dos meus pais. O meu objetivo não é ganhar muita grana agora. Então, eu preciso me adequar de acordo com a realidade que eu estou vivendo. Né? Mas, por exemplo, agora eu tenho 3 filhos, tenho contas para pagar. Eu não tenho como ganhar R$ 9 a hora, sabe? E quando a gente falou na semana passada de plano de carreira, o plano salarial precisa estar envolvido no nosso plano de carreira. Uma coisa não desconecta da outra. Mais uma vez, precisamos de dinheiro para sobreviver. E parar com aquela frase, musicoterapeuta não ganha dinheiro. Eu vou mostrar para vocês uns cálculos bem básicos. E aí a gente depois conversa sobre isso. Como que eu vou fazer um cálculo de quanto eu deveria cobrar a sessão? Então, a gente vai fazer uma simulação da Mariana, vou mostrar para vocês,
de despesas fixas, despesas variáveis, manutenções de instrumentos, de supervisão, contando congressos, cursos, enfim. A gente vai fazer um cálculo com tudo isso e vamos analisar cenários diferentes. Por exemplo, se eu cobrar R$80 com 5 pacientes, eu vou ganhar tanto por mês. Se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Então, agora nós vamos fazer continhas, vamos entender este contexto. E um pouquinho do que é esses termos, né? Despesas fixas, variáveis, enfim. A Mariana, ela é musicoterapeuta, graduada, e ela se formou em 2021. Então, vamos olhar o quadro de despesas dela. Despesas fixas. O que são despesas fixas? São aqueles valores que você precisa pagar todo mês. Então, todo mês você precisa pagar aquele valor X. Então, ela precisa pagar R$500 de cartão de crédito. Claro que é hipotético, tá, gente? Só para fins da gente entender o que está acontecendo. Depois, a gente pode compartilhar a planilha de organização pessoal e vocês colocam de acordo com o que vocês precisam. Então, cartão de crédito. Ela gasta R$500 por mês de cartão de crédito. Aluguel e condomínio dela dá R$1.000. Internet, 50, ela gasta 300 com carro, 300 em supervisão, ela paga 150 cada supervisão e ela faz a cada 15 dias. E manutenção de instrumentos é aquele dinheirinho que você vai ter ali, tipo, quebrou uma corda, quebrou o piano, quebrou um instrumento, preciso repor, eu tenho aquele dinheiro ali. Então, dessas despesas fixas dela, o valor deu 2.230. Despesas variáveis são aquelas despesas que não são recorrentes, não acontecem todo mês. Então, por exemplo, um curso de musicoterapia, uma oportunidade que apareceu e vai ser durante o mês de janeiro. O curso custa R$400. Ele não vai entrar no meu cálculo fixo, porque ele não vai se repetir várias vezes durante o ano. Um congresso no Canadá, o valor da inscrição é R$320. Vai acontecer uma vez no ano. IPTU vai acontecer durante 6 meses. Então, a gente soma, para a gente ter o valor médio do mês, de quanto ela gasta, a gente vai somar os valores de despesa fixa mais despesas variáveis. Então, Mariana, para sobreviver durante o mês, ela gasta R$3.100. Então, ela precisa ter R$3.100 para pagar as contas e zerar as contas. E aí a pergunta é, quantos pacientes eu preciso para pagar R$3.100 das minhas despesas? Quanto cada paciente precisa pagar para eu conseguir, no final do mês, pagar R$3.100 de todas as minhas despesas? Então, vamos fazer o nosso exercício. Eu peguei R$3.100, dividi por 5, que é a quantidade de pacientes, hipoteticamente, que ela tem. Então, dá R$620 para cada paciente. Então, o valor médio da sessão, dividido por 4, normalmente a gente faz 4 sessões por mês, se for uma vez por semana. O valor médio da sessão é R$155. Se cada paciente paga R$155 por sessão e ela tem 5 pacientes, ela consegue quitar o valor de R$3.100. Se ela tem 10 pacientes, o valor da sessão vai ser R$77,50. Se ela tem 15 pacientes, o valor da sessão vai ser R$52. Então, cada paciente vai pagar R$52, ou seja, R$206,70 por mês. Então, se eu tenho 15 pacientes, cada paciente vai pagar R$270 por mês. E eu consigo pagar todas as minhas contas de R$3.100. Se eu tenho 20 pacientes, cada paciente vai pagar R$155 por mês. Então, o valor da minha sessão
vai ser R$ 38,75. Então, esse valor, ele vai variar bastante de acordo com a sua realidade. Claro, existe um mínimo. Você não vai pagar, você não vai cobrar R$ 40 uma sessão. Óbvio. Eu espero que você cobre de 75 para cima. Se você está começando, se você é formado já há um tempo, de 150 para cima. Por que que precisamos fazer contas? Para a gente entender o que nós temos e como nós conseguimos aumentar esse valor. Tudo bem, se você quer trabalhar 5 horas por semana, atendendo 5 pacientes, ok, você cobra 155 e você acaba com as suas contas, você paga as suas contas do mês. E só, e nada mais. Mas se você quiser mais, se você quiser colocar uma meta, eu quero ter 15 pacientes por mês, cobrando X reais. Então, persiga essa meta. E agora, eu quero... Vocês entenderam mais ou menos como funciona essa continha bem básica? Ou tá complexo? Tá um pouco. Tá, qual a parte que tá complexa? A parte da multiplicação para chegar nesse valor aí dos 1.100. Acho que se você Dos puder 3.100? voltar a Ah, claro! isso. Então, esses R$ 3.100, o que nós fizemos? Somamos todas as despesas fixas da Mariana. Uhum. Então, lembrando, despesas fixas são aquelas que acontecem todos os meses. E aqui você inclui tudo que você gasta no mês. E aí, de acordo com a sua realidade. Eu gasto tanto de cartão de crédito, aluguel, condomínio. Coloque e descreva tudo que você gasta por mês de forma recorrente. Clube, academia, ou se sua academia estiver dentro do cartão de crédito, você não precisa desmembrar. Enfim, você vai somar todos esses valores. E depois você vai somar as suas despesas variáveis, aquelas que acontecem eventualmente. Eu recomendo fazer a primeira lista de despesas fixas e depois olhar para as despesas variáveis. As variáveis, como já disse, ela vai variar de mês para mês, mas tenta manter ali um equilíbrio entre as suas contas variáveis. Tipo, não vai fazer 50 cursos em um mês, né? Ou se não, se fizer, divide isso, sabe? Então, para isso ser variável e para não ser eterno, porque se for eterno, ela vira despesa fixa. Entendeu? Uhum. Então, a gente vai somar o resultado de despesas fixas e despesas variáveis. E vai dar R$ 3.100. Ok? Sim. Então, para a gente entender quantos pacientes eu preciso para R$ 3.100, se vocês puderem pegar o celular de vocês, a gente vai fazendo passo a passo da conta. A gente vai abrir a calculadora e vai fazer... Tipo, ela tem 5 pacientes. Vamos simular que ela tem 5 pacientes. A despesa dela é de R$ 3.100. Então, você coloca R$ 3.100 dividido por 5. Vai dar R$ 620 para cada paciente. Então, se um paciente paga 620, vamos ver quanto será o valor de uma sessão. Então, se a gente está considerando 4 sessões por mês, então 620 dividido por 4, que dá 155. Faz sentido? Uhum. Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Tá, mais alguém tem dúvida? Tranquilo para todo Eu mundo? também não tenho, não. Podemos seguir? Sim. Tá, então vamos lá. Agora nós vamos fazer
algumas simulações. Calma, eu acho que... Ah, tá. Eu troquei a ordem dos slides. Vamos começar com o valor médio de R$80. Então, agora a gente vai fazer o cálculo um pouco diferente. Se eu tenho 5 pacientes, quer dizer, se o valor da minha sessão é R$80 e eu tenho 4 sessões, então a gente vai fazer 80 vezes 4, dá 320. Então, 320 vezes 5. Então, se eu tiver 5 pacientes cobrando R$180 de cada um, e cada um for as 4 sessões, no final do mês eu recebo R$1.600. Se eu tiver 10 pacientes cobrando R$80 a sessão, no final do mês eu recebo R$3.200, trabalhando 10 horas por semana. 10 pacientes, 10 horas. Se eu tenho 15 pacientes me pagando R$80 a sessão, eu recebo 4.800. E no caso da Mariana, que precisa pagar 3.100, sobra para ela, se ela tiver 15 pacientes recebendo R$80 por sessão, sobra para ela tem um lucro de R$1.700. Se eu tenho 20 pacientes cobrando R$80, R$6.400. Se eu tenho 24 pacientes, eu tenho 7.680. Entenderam a conta? Sim, não? Talvez. Então, pensando nisso, se a minha sessão for R$120, se eu tiver 5 pacientes, minha sessão, o valor do meu mês vai ser R$2.400. Se eu tiver 10, R$4.800. E aqui, diferente daqui, quando eu estou cobrando R$80 a sessão, eu preciso de 15 pacientes para receber R$4.800. Se o meu valor é 120, eu preciso de 10. Ou seja, eu economizo 5 horas. Porque em vez de atender 15, eu atendo 10. E recebo a mesma coisa. Então, por isso que é importante a gente pensar em sempre aumentar o preço da nossa sessão, trabalhar menos e aumentar o preço da nossa sessão. Fica a dica. Se eu atender 15 pacientes, eu vou ter 7.200. Se eu atender 20 pacientes, ou seja, 5 por dia, eu tenho 9.600. Se eu atender 24 pacientes, eu tenho 11.520. Então, quando a gente fala... Muitas pessoas falam, musicoterapeuta não ganha dinheiro, é porque elas não pararam para pensar nisso daqui. Não fizeram continha. Ou não têm ciência do quanto elas gastam. Porque hoje em dia, você tem um salário de R$11.500, não sei para vocês, mas eu não acho ruim, não. Não sei, o que vocês acham? Não mesmo. Carol, eu queria falar da minha experiência. Diga. A clínica que atualmente eu estou trabalhando, eu acredito que ela cobre R$180, R$190 a sessão. Só que ela repassa para a gente, no momento, por causa da metodologia que a gente usa lá na clínica e também por causa das liminares, R$115 para todos os terapeutas. Musicoterapeuta, fonoaudiólogo e tal. R$115. E é um preço bom, não? É o que mais ou menos que você falou aqui, né? R$120, e eu não tenho gastos algum, né? Na verdade, eu tenho, porque eu tenho que pagar os impostos, né? Porque eu tive que abrir CNPJ. Aí é diferente. Tive que abrir o CNPJ, que todos os terapeutas tiveram que fazer para a gente emitir a nota fiscal. Então, eu emito essa nota fiscal para a clínica e a clínica me paga esse valor. E mais ou menos esse valor, porque agora eu estou com
24 pacientes, saiu uma hoje, infelizmente. Então, esse valor mais ou menos que está fechando, só que aí tem os gastos do imposto de renda mesmo. Imposto de renda não. E quanto que você está pagando? De quê? De imposto. De imposto. Depende, varia, porque lá a gente recebe de acordo por causa do plano de saúde, né? Não é uma coisa. São 2 datas que a gente recebe, no dia 10 e no dia 31. E aí, às vezes vem um pouco mais, às vezes vem um pouco menos. Então, Entendi. de acordo com o valor que a gente ganha por mês, a gente paga. Por exemplo, o mês passado, que foi um mês que eu fechei assim, bem. 5 semanas, galera. Então, quase foi assim, sei lá, mais de 10 mil, 11, 12 mil reais, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Só que vai sair agora o que eu vou pagar, o imposto até dia 15. Eu acredito que chegue quase 2 mil, entendeu? Mesmo assim, tá bom, porque outra clínica que eu trabalhava ano passado, até 1º de janeiro, dia 4 de janeiro, eu recebia R$ 45 a sessão. Quer dizer, 1 hora. É isso. Isso é um sonho, né? Ter uma clínica que pague R$ 115. Verdade. Normalmente, as clínicas pagam bem abaixo, né? Tudo bem que o custo de uma clínica é muito alto. Muito, muito alto. Eu não sei se vocês já pararam para colocar na ponta do lápis. Mas é bem alto, porque tem um corpo de funcionários bem grande, não só com terapeutas, mas secretários, limpeza, é bem grande, né? Não tem nem como comparar, né? E nem como a gente pensar como isso funciona. Mas, enfim, mais perguntas? Sim? Não? Talvez? Então, vou continuar. Não, Carol, por enquanto não. Tá bom. Então, se a gente pegar o caso da Mariana, que as despesas dela dão R$ 3.100. Se a Mariana cobra 120 por sessão, ela tem 24 pacientes, e esses 24 pacientes vão regularmente, todas as semanas, ela tem cerca de R$ 11.000 de salário. 11.000 menos 3.100, ela tem de lucro R$ 7.500, depois de pagar todas as despesas dela. Por isso que eu digo, faça um planejamento para reajustar o valor. Não fiquem correndo atrás, sabe, aquele negócio do cobertor justo, ali na continha. Analisem os seus gastos, analisem o que vocês estão fazendo, que é possível viver bem da musicoterapia. Não é impossível. Agora, pensando num outro cenário onde você vai cobrar R$ 150 a sessão. Tudo bem que nem todos os meses a gente consegue todos os pacientes, mas a gente cobrando R$ 150 a sessão, tendo 24 pacientes, trabalhando 24 horas por semana, 24 horas por semana, que dá, não sei, 6 pacientes por dia, 6 horas. Então, deixa eu ver, acho que é isso. Tá por aí. Quer dizer, chega nem 5 por dia, né? Por aí. Se você tem 24 pacientes e cobra R$ 150 a sessão, você ganha 14.400. 14.400 menos R$ 3.100, você tem de lucro R$ 11.300. Eu sei que para gente que não mora na casa dos pais,
tem filhos. Esse valor do custo que a gente paga por mês é bem maior, né? É bem maior. Para vocês terem ideia, só o aluguel da minha sala é R$ 3.000. Que Brasília é tudo caro. Tudo muito caro. Então, a minha sala com 70 metros, eu pago R$ 3.000. Tudo bem que é do lado da catedral e dos ministérios. Não sei se isso é bom ou não. Mas, enfim, tá ali R$ 3.000 por mês. Fora as minhas despesas pessoais. Então, quando a gente vai calcular o preço da nossa sessão, a gente tem que levar em conta tudo isso. Alice, diga. Eu estava avaliando justamente isso, porque eu digo, ali não tem feira, ali não tem... Não tem nessa despesa fixa da Mariana, não tem feira, não tem escola de criança, não tem plano de saúde. A Mariana, ela se formou no ano passado. Uhum. Ela está na casa dos pais. Agora, se a gente for levar isso para o mundo dos adultos, de quem já se formou há um tempo, de quem já se formou há 10 anos, não sobra R$ 11.300, não. Não Se mesmo. você ganha isso daqui. No mínimo, ou no máximo, na verdade, no máximo sobra 20% disso. Uhum. E quando sobra muito. Então, por isso que é extremamente importante a gente ter tudo organizado das nossas despesas. Porque às vezes a gente gasta dinheiro onde não precisa. Eu não sei vocês. Mas às vezes a gente gasta dinheiro onde não precisa, né? E se a gente não tiver isso anotado, a gente não vai olhar para aquilo e vai pensar, olha isso daqui. Podia ter cortado isso daqui, né? Ou se não, olha, comprei 2 vezes a mesma coisa. Fui ao mercado e comprei 2 vezes porque eu não fiz a lista de casa, sabe? São essas pequenas coisas que faz a gente se enrolar. E eu falo isso por experiência própria, são 10 anos trabalhando nisso. Às vezes a gente quer dar um passo maior que as pernas, não dá, volta. É preciso a gente ter isso organizado. Financeira não dá para a gente brincar. Não dá para a gente falar, é qualquer coisinha. Qualquer coisa eu acho velho da lancha. Não está tendo isso tão fácil disponível no mercado, né? Então a gente precisa trabalhar e se organizar para isso. Não é em qualquer lugar que a gente vai conseguir cobrar o que a gente espera. Cobrar, não é? A gente precisa ter um planejamento muito maior, muito maior a cada passo que a gente vai dar. E aí, isso individualmente, eu acho que cada um tem ciência disso. Mas o meu objetivo hoje é falar para vocês: é possível viver da musicoterapia. A partir do momento que você tem ciência dos seus gastos e você tem ciência do quanto você quer ganhar. Poxa, chegar no final do mês, juntar todos os pacientes e dar isso daqui, você fala, uau! E aí, depois que você paga todas as suas contas, ainda sobra um pouquinho, você fala, uau! É possível. Não é difícil. A gente só não fala sobre isso. Eu sei que em cada cidade a realidade é uma, né? Em muitos lugares não dá para eu ter um valor médio de sessão de R$ 150. Mas dá para eu ter um valor médio de R$ 80. E se na minha cidade eu tenho um valor médio ou máximo de R$ 80, com toda certeza, o valor do aluguel não vai ser R$ 3.000. O valor da sua sala não vai ser R$ 3.000. Com certeza não. Então, tudo isso vai se adequar de acordo com a sua realidade, de acordo com a realidade de onde você mora, de acordo com a realidade da população que você atende. Eu sempre falo, você precisa escolher que população você quer atender. Você quer atender pessoa em vulnerabilidade social dentro do seu consultório particular? Quem vai pagar a conta? Você quer atender
Filha do presidente do BNDES. Onde você vai se colocar para atender o filho do presidente do BNDES? Para quem não sabe, o BNDES é o Banco Nacional, Banco de Desenvolvimento Nacional. E você tem que saber quem você quer atender. Na semana passada que eu falei sobre os objetivos, sobre planejamentos, isso entra dentro do planejamento. Se eu quero atender classe AA, eu não posso cobrar como se eu atendesse classe C. Se eu quero atender classe C, eu não posso cobrar o que eu cobro de uma família que tem uma renda AA, mais, sei lá, não sei, Plus das galáxias, donos de construtoras. Não tem como. Para cada um, o valor que você vai entregar vai ser diferente. E o preço também. Então, por isso que, mais uma vez, a tabela da Alban, ela está lá para a gente ter uma noção de quanto cobrar. Mas a realidade de muitos lugares é totalmente diferente. E pensando em cobrar, eu queria trazer algumas coisinhas aqui para a gente pensar. Alguém queria falar? Alguém abriu o microfone. Eu queria falar, Diga. Carol, o que você acha sobre pacotes? Porque tem uma amiga minha aqui, e também até a minha psicóloga, ela faz pacotes, então cobra um pouquinho menos nas sessões, né, por sessão. Então, aí é um pacote fechado, independente se é 4 ou 5 sessões, é aquele valor fixo, independente também se falta ou não, se a pessoa cancela, né, a sessão ou não. Então, é válido. Se você tem horário para repor os seus pacientes, em caso de falta, em caso de sua falta, é válido, porque você consegue fazer um valor mais baixo, porque você tem segurança de que você vai receber aquele valor todo mês. Quando você não tem essa segurança, o valor sobe. Quanto mais arriscado, maior o valor. É possível. Hoje eu não faço mais pacote porque eu não tenho horário para repor. Né? Eu não consigo, tipo, na minha semana eu vou conseguir repor um paciente. Não consigo. Dentro de um mês, eu não tenho horário para repor. Nem se eu quisesse. E sábado eu não trabalho no consultório. Nem domingo, então não tem como eu fazer isso. Mas tem gente que topa. Quem tem horário, quem tem disponibilidade, eu acho que é uma grande jogada, porque você tem previsibilidade, você tem uma segurança muito maior, você pode cobrar um valor mais acessível. A minha psicóloga também, ela é por pacote. E é isso, se eu faltar, se eu desmarcar em cima da hora, eu perdi. Mas se ela avisar com antecedência, ela precisa repor. E eu preciso me adaptar ao horário dela. Ou seja, às vezes no mês eu perco sessão, porque eu não tenho horário para repor a sessão com ela. Sabe? Então precisa pensar bem nessa questão dos pacotes. Eu tinha pensado em voltar com essa questão dos pacotes para diminuir o número de atendimentos que eu faço hoje, para eu ter mais tempo livre. Mas muitas vezes o tempo livre que eu vou ter não é o tempo livre que o paciente vai ter para repor a sessão. Sabe? Então, é bem complexo, precisa estudar, muito bem estudado, saber muito bem sobre a sua clientela, entender o que está acontecendo, sabe? Entender a situação de cada família, né? Quando a gente fala sobre captação do paciente, do cliente, igual a gente falou 2 semanas atrás, a gente fala sobre a jornada do cliente, a gente precisa entender quem é esse meu cliente. Se ele é um cliente que não viaja, que ele está sempre ali, que quase não falta, faz sentido um pacote. Os meus pacientes, eles viajam muito. Os pais viajam muito. Então, eu não consigo fazer pacote com eles, sabe? Então, é preciso analisar cada situação. Cada contexto é um contexto único. Alice, você ia comentar algo? Eu
faço 2 formas de pagamento com os meus pacientes, por semana ou pacote de 4 sessões com pagamento antecipado. Eu não atendo para receber depois, porque já tive problema anterior, e aí eu não atendo mais para receber posteriormente. Aí eu faço pacote de 4 sessões, que é normalmente o que a gente atende por mês, né? E eu acho melhor porque eu tenho essa previsibilidade. Aí eu dou 5% de desconto no pacote antecipado. Aí a maioria dos pais preferem, porque tem um desconto mesmo pequeno, mas no montante no ano acaba sendo relevante, né? Então, eles pagam antecipado, e aí eu também tenho dificuldade de horário para repor, porque eu tenho não só o consultório, eu tenho um outro vínculo, né? E aí, quando acontece do paciente faltar, que é muito difícil, ele só falta em caso realmente de doença, mas aí eu deixo para o mês seguinte, entra como crédito para o mês seguinte, aí eles podem reduzir uma sessão, assim, do pacote, ou eles ficam pagando assim, de 4 em 4, quando termina a quarta, eles pagam o novo pacote. E aí a gente vai fazendo assim. Bacana. E lembrando que tudo isso a gente precisa colocar em contrato, né? Para não acontecer exatamente isso que a Alice falou, de não pagarem depois das sessões feitas. Então, contrato e muita seriedade na hora de passar as questões do contrato. Carol, Oi. das últimas semanas aí, né, eu revi bastante coisa e eu resolvi pôr um contratinho mensal aí. Nem nomeei como pacote, mensalidade. E eu achei que houve uma boa adesão. E nessa mensalidade eu coloquei incluso férias remuneradas. E eu já estou prevendo um reajuste aí, já em novembro mandar um aviso para ter um reajuste ali em fevereiro, já pensando aí. Que legal. Eu achei assim que, colocando a previsibilidade, né, de férias, coloquei assim como manutenção de instrumentos, capacitação da profissional. Vamos ver, né? Assim, teve adesão, rolou, mas agora vamos ver para os, né, seguintes. Porque até eu vi a Tatiane falando aí, eu tenho um único paciente que é por licitação que fala, né, que eu tenho que eliminar, que eu tenho que dar o recibo. Esse daí, quanto eu cobrar, eu vou receber. É o único. Esses são maravilhosos, né? Eu queria mais como ele. Mas não é minha realidade. Então, assim, muitas pessoas perguntam, você tem convênio? Você tem convênio? Eu não trabalho com convênio. Então, é caso a caso mesmo, né? É se ajustar aí para chegar num bom consenso. Porque senão, acontece como eu já estou lá na Unimed. Tem paciente a rodo, muito paciente. Eu saio de lá exausta, mas assim, meia hora de atendimento para ganhar R$50 e ainda descontar, eu tenho revisto bastante, assim, de cada vez mais ir diminuindo e ficar com o meu próprio negócio. Trabalhar menos e ganhar mais. Eu acho que esse é o objetivo, né? Trabalhar menos e ganhar mais. Sou um pouco egoísta, Carol, eu não sei, são crenças, são coisas que têm que ser quebradas aí. E aí, o que a gente fala? Terapia. Porque a gente pode receber pelo nosso trabalho. Não é o que a gente já faz... investiu muito e continua investindo. Nossa, a gente não pensa assim quando vai pagar R$300 na consulta de um médico, de um neuroespecialista, ou R$800, como a mãe falou hoje. Aqui ninguém tá pensa que ele está sendo egoísta. Ele está se valorizando. Tudo vai bem muito do público, né? Que você, igual você falou, tem que ver muito o público que você vai trabalhar. Sim. Por exemplo,
Eu atendo uma galera um pouco diferente, assim. Aqui em Brasília tem uma galera bem diferenciada. Mas da mesma forma que eu atendo eles, eu tenho atendimentos sociais, sabe? Onde a pessoa não paga para ser atendida. É a mesma sessão, é o mesmo comprometimento. Eu acho que é uma contribuição que eu posso dar, mas é isso. Se eu não pensar em mim, e eu até coloquei aqui nesse slide, se eu não pensar em mim, se eu não for egoísta comigo mesma, quem vai ser? Quem vai pensar, olha, tadinha, você está precisando de férias, eu vou pagar o seu mês de atendimento para você tirar férias. Não, não vai ter, né? Não vai ter, não. Se a gente não pensar, e é isso. Quando você é jovem, eu já fui muito jovem. E eu já fiz essas coisas, já atendi 50, atendendo, sei lá, ganhando R$ 50, meia hora, um atrás do outro, vambora, vambora, vambora. Mas hoje eu não tenho mais esse pique. Hoje eu quero outras coisas. Daqui 2 anos eu quero ter um filho. Como é que eu vou parir atendendo 50 crianças? Não dá. E dependendo disso, Não tem sabe? como. Por isso que eu falo planejamento, programação. Não, isso é muito legal. É abrir, tirar as vendas, né? Algo que a gente não tem mesmo dentro da formação e em lugar nenhum. Não, porque na formação, eu não sei vocês, mas a gente tem muito contato com o SUS, com pessoas que trabalham dentro da universidade. Gente, trabalhar dentro de uma universidade é um sonho. Seu salário está lá. Você passou no concurso, seu salário está lá, tá lindo. Claro, não falando que não trabalha muito. Você trabalha muito, Sim. mas é uma realidade totalmente diferente. Ninguém fala, oh, você precisa correr atrás. Todo mundo fala, você precisa escrever um artigo. Olha como é legal o atendimento no SUS. Olha como é legal o atendimento no concurso nesse hospital. Gente, Brasília não tem concurso para musicoterapeuta. A gente faz o quê? Vai viver de quê? Sabe? Então, a gente precisa ressignificar muitas coisas. E uma coisa que eu ouvi, e eu não tinha consciência disso. Quanto mais você experimenta algumas coisas que o dinheiro pode te dar, mais você quer. Mais você vai trabalhar para isso. Sabe aquela cenourinha na frente do cavalo? É isso. Por isso que precisamos ter objetivos. Se o seu objetivo é, sei lá, passar uma semana nas Maldivas, a sua cenourinha tem que estar aqui. Não sei quanto custa passar uma semana nas Maldivas, mas deve ser muito dinheiro. Então, você vai querer trabalhar muito. Vai querer diminuir os seus gastos para você economizar mais. Você vai querer subir o valor da sua sessão, porque você tem um objetivo. Por isso que é aquela coisa que a gente falou na semana passada, continua ressoando com o que a gente está falando hoje, né? E uma coisa vai reverberando a outra. Porque a gente precisa chegar a algum lugar. Eu não tinha ideia, assim. Eu sempre me contentei, assim, com muitas coisas tranquilas. Eu sou uma pessoa muito... Não sou de coisas materiais. Mas experiências, ter experiências é uma coisa que, nossa, eu pago. E trabalho. Para ter essas experiências. Porque coisa... Tipo assim, meu celular tá caindo aos pedaços, eu nem ligo. Mas agora uma boa experiência, um bom concerto de música, um teatro, uma boa formação, comer bem. Isso só é possível quando você trabalha. Quando você se valoriza e é valorizado no seu trabalho. E mais uma vez, voltando, dinheiro.
O Everson, ele perguntou, é sensato se basear no valor das sessões de outras terapias? É sensato, sim. Não é nada fora do comum isso. A gente sempre, principalmente quando está começando, né? A gente sempre se baseia nas outras terapias. Eu, quando comecei, dei mole. Meu primeiro paciente foi numa clínica de psicologia infantil e as meninas cobravam, eu acho que era 120, 140 a sessão. Eu comecei cobrando 60. E elas me cobravam 40% do valor da sessão para eu sublocar a sala. Então, se eu tivesse feito isso de equiparado com o valor delas, tudo bem, que elas estavam há 5 anos na minha frente, mas, enfim, era o espaço. Era a média daquele lugar. Teria sido menos dolorido. Por isso que hoje que eu falo para os meus estagiários que vão começar a trabalhar comigo, estão terminando o estágio e eu ofereço espaço para trabalhar, eu falo, vocês não vão atender por menos de R$ 120. É o mínimo. Porque vocês precisam ter qualidade de vida. E o Everson, ele falou que na minha cidade não temos muitas referências de musicoterapeutas que atendem nesse modelo de consultório particular. Na sua cidade, eles atendem onde? Em clínicas? Isso, mais em clínicas, né? Acho que aqui tem um musicoterapeuta que tem o seu próprio consultório, um ou dois. Ter o seu próprio espaço é arriscado. É você ter ciência que você está arriscando. Mas também você tem a ciência de que você pode cobrar o que você quiser. Né? Tem essa coisa também. Mas que a gente pode falar sobre isso em outro momento também. Vamos falar sobre saber cobrar rapidinho. O seu tempo e o seu investimento vale muito. Você não investiu o seu tempo, ele custa caro. Estar aqui é caro, você está se aprimorando, você está pensando coisas diferentes, você está tendo contato com informações diferentes. Isso é caro. O valor que você gera para o seu paciente, ele é intangível. Então, não adianta a gente querer justificar o valor da nossa sessão pelas conquistas do nosso paciente. Não tem como. É intangível. A gente vai justificar o valor da nossa sessão, o preço da nossa sessão, pela capacidade, pelo tempo de estudo, pelo tempo de prática, mas nunca pelo resultado que a gente vai trazer para o nosso paciente. Primeiro, que a gente não pode garantir, e segundo, que quando aquilo acontece, é intangível. Hoje eu fiz uma avaliação de uma paciente, e ela falou, Carol, ver minha filha respondendo para você, não tem preço. Ela falou, eu pago o que for. Eu não tenho condições de pagar o que for, mas eu pago o que for, porque não tem preço isso que acontece. Ver a minha filha interagindo desse jeito não tem preço. Então, o que a gente traz é algo intangível. A gente vai cobrar por todo o processo, mas não pelo resultado. Não tenha medo. Ninguém faz o que você faz e nem como você faz. Por muito tempo, o instituto que eu criei, a gente tem um conselho consultor, que são empresários de Brasília, que me ajudam a tomar algumas decisões. E a gente, uma vez, em 2017, a gente emperrou no precisamos de uma outra Carol. Outra Carol não tem como, porque ninguém vai fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Ter uma outra secretária é fácil, porque muitas pessoas conseguem fazer e desempenhar essas funções. Mas agora, fazer o que eu faço, ninguém faz igual. Tanto é que a sinfonia daqui de Brasília é totalmente diferente da sinfonia do Rio Grande do Sul, de São Luís do Maranhão, de São Paulo. Porque não sou eu, são outras pessoas. Então, não tenha medo de colocar o seu preço e pensar, vai para outro. O que você faz, do jeito que você faz, mas ninguém faz. E, para encerrar, pense em você em primeiro lugar, pense nos seus objetivos e nos seus sonhos.
Porque não tem como alcançá-los, a maioria deles, se você não tiver grana. Ou se você estiver insatisfeito com o que você está recebendo. E se você está insatisfeito com o que você está recebendo, é hora de revisar algumas coisas, né? Da gente não se acomodar, da gente pensar no que a gente pode fazer de diferente. Dúvidas? Carol, tem acontecido com uma certa frequência de pais entrarem em contato me pedindo orçamento para enviar para plano de saúde. Como é que você sugere que isso seja feito? Assim, eu fiz de uma forma que eu achei que deveria ser. Falei um pouquinho sobre o que era musicoterapia, coloquei no início os dados do cliente que estava solicitando, coloquei uma validade para aquele orçamento de, por exemplo, 30 dias, por exemplo. E aí falei um pouquinho o que era musicoterapia e tal, e depois coloquei o valor do que seria a proposta, né? Uhum. Aí, basicamente isso. Eu não sei se tem um padrão, se normalmente fazem, cada um faz a sua maneira. Porque isso a gente Então, também não vê no curso, né? não vê no curso. Eu tô tentando achar aqui um orçamento que eu mandei para o pai de um paciente. Ai, qual é o nome dele? Agora esqueci. Que foi para o exército. Deixa eu só achar aqui. Mas não tem um modelo. Assim, eu nunca vi um modelo de orçamento de musicoterapia. Mas eu vou te mostrar o que eu fiz para mandar. Alguns eu mando só o valor, tipo, o valor da sessão de musicoterapia é tanto. E pronto. Foi pro Augusto que eu mandei. É assim, o que que acontece? A minha turma, como foi a primeira de musicoterapia aqui de Maceió, primeira e acho que vai ser a única por muito tempo, poucos tiveram interesse nessa área de TEA, né? E assim, dos poucos, só eu e o Júnior que terminamos. Então, assim, a gente meio que fez um acordo de não atender por plano. Uhum. Entre nós, a gente conversou, Perfeito. como somos poucos aqui na cidade, então nós fizemos um acordo de que nós não íamos atender, porque a gente, aqui tem um valor X que eles pagam, acho que é 35, 40 reais para a hora do atendimento de TEA. Uhum. Então, assim, a gente entrou nesse consenso de que 40 reais não seria um valor viável para manutenção do instrumento, de tudo isso, né? E aí fez um acordo entre a turma, ó, todo mundo que se formar, ninguém vai atender. Porque aí vai chegando as liminares, vão chegando as coisas, e aí o plano não, se não tem na rede, eles têm que fazer ressarcimento. Porque aí foi esse o pensamento que nós tivemos. Aham. Né? Não, faz muito sentido. Vou só te mostrar o orçamento que eu mandei, é um orçamento bem antigo, já formulei ele. Mas eu coloquei meu nome, CPF, meu registro, a minha formação. Em anexo, eu mandei todo o meu currículo com tudo que eu já fiz, com todos os certificados em e-mail grande. Coloquei aqui os valores, a forma de pagamento e tal. E é isso. E eles aceitaram. Foi pro exército. Uhum. E eles toparam. E aí depois eu já fiz mais 3 reajustes e eles toparam. Você faz o reajuste a cada quanto tempo, Carol? Depende. Depende da situação, depende de quantos por cento o valor do imposto fica mais caro, porque vai variar, né, de acordo com o que você recebe. Mas normalmente eu faço a cada 1 ano. Né? Então, uma vez por ano,
Tipo, agora eu estou no período de renovação de contrato e aumentar o valor. Então, eu mando para eles uma mensagem com o recibo desse mês e falando, olha, a partir de outubro, o valor da sessão vai ser tanto, eu preciso que você assine novamente o contrato e é isso. Manda uma pesquisa de avaliação do que eles estão achando da sessão, o que eles estão achando, e aí eu pergunto de tudo. Da recepção, eu pergunto do conforto, se eles queriam alguma coisa a mais, café, água com gás, se querem salgadinho na recepção, se a temperatura do ar-condicionado está boa. E aí eu vou fazendo algumas mudanças em relação a isso, sabe? Em cima dessa pesquisa. Entendi. Mas é isso. Mais perguntas? Carol, eu tenho uma. Diga. Eu lembro que eu falei contigo uma vez em relação a liminar. Quando o paciente vem liminar, às vezes não, geralmente tu cobra mais caro por ser por liminar, por ter impostos, por ter alguns custos a mais que não seria só o seu valor. Como é que tu calcula isso? Ou como é que a gente pode ter essa noção, assim? Eu não entendi direito. Então, normalmente, eles já descontam para mim 10%, 11%. Então, se a minha sessão é R$100, eu vou receber deles 90, 89, sabe? Então, você pergunta para eles qual é o valor que eles vão descontar. E aí, em cima desse valor que eles vão descontar, você pega a sua sessão, o que eu fiz, né? Minha sessão, mais o valor do imposto que eles vão reter. Então, se é 10%, então o valor da minha sessão não vai ser R$100. Se eu quero receber R$100, o valor da minha sessão vai ser 110. Para eu receber R$100 e pouco. Mas o que eu coloco também é que eles não pagam de uma forma certa, né? Então, por exemplo, estou com problema com um plano de saúde que eles falaram, vou te pagar de 17. Eles não pagaram dia 17, me pagaram dia 31. Próximo mês eu vou dobrar o valor da sessão. Não sei quando eu vou receber. É isso. De R$300, a sessão foi para 600. Entendi, então depende muito, né? Tem que entrar em contato com o plano. Isso varia de plano para plano? Varia. Por exemplo, a Unimed de São Paulo, o desconto deles é de 8%. A Unimed de Florianópolis, que eu atendo, o desconto é de 12%. Já a GEAP, que é um plano de saúde, acho que daqui só, sei lá, se tem em outros lugares, são 2%. E aí o resto eu pago no imposto de renda. Sabe? Então, é sempre bom perguntar. Sempre bom perguntar. E aí, plano de saúde, por liminar, atrasou, eu dobro o valor. Ou coloco 50% a mais. Porque é muita sacanagem. Né? Você manda o recibo, tudo bem, eles demoram mais para pagar, então você não tem uma previsibilidade, tipo, eu vou receber este valor este dia. Minhas contas chegam dia 5. O plano vai me pagar dia 17, dia 20. Eu mandando mês passado. Às vezes eles demoram um mês para pagar. Demorou um mês, 50% a mais. Demorou um mês, 50% a mais. Eu vou pagar mais de imposto. Beleza. Mas eu preciso pagar a mais, porque quanto maior o risco, maior o valor. Eu queria fazer uma pergunta ainda em cima disso. Eu não entendo nada sobre essa parte. Então parece que vocês estão falando meio grego para mim, essa parte. Eu queria que vocês explicassem como funciona essa parte porque, né, eu tenho começado a ouvir um pouco sobre isso, mas eu não entendo, tipo, se é particular, que aí você tem que fazer uma nota pro convênio, eu não entendo essa parte. A parte de liminar, né? Isso, exatamente. Tá. Então, o que você precisa fazer? Os pais, eles entram com uma ação judicial contra o plano de saúde. Muitos planos de saúde
não cobram atividades que estão fora do rol da ANS. Os pais, eles entram com a liminar, e aí o juiz, ele concede a liminar e garante que o plano vai pagar o valor integral. Não é valor de convênio, é valor integral. Então, os pais vão procurar você e vão falar, olha, eu tenho uma liminar e eu quero fazer musicoterapia com você. Vou passar o seu contato para o plano de saúde, eles vão entrar em contato com você e vocês vão fazer as tratativas. Então, documentem tudo por e-mail, porque plano de saúde gosta de sacanear. Então, coloquem tudo no e-mail. O plano de saúde mandou um e-mail, ele manda, olha, o paciente tal tem uma liminar, ele está liberado para fazer atendimentos de musicoterapia a partir do dia 3, e aí você começa a atender, e no final do mês você manda a conta para eles. Valor de plano de saúde precisa ser um valor diferenciado. E aí você pode cobrar o que você quiser. Não são os pais que estão pagando. Se você falar, a minha sessão é R$500, eles vão ter que pagar R$500. Mas lembra, se a sessão for R$500, você vai ter que pagar um imposto sobre esse valor. Porque você vai dar recibo ou nota fiscal. Então, a liminar nada mais é uma garantia que a família tem para o filho receber o atendimento daquela especialidade que não está dentro do rol da ANS, ou que o plano não tem cobertura, ou também que não tenha na clínica o profissional com a especialidade que o médico pediu. Dia 19, a nossa aula do dia 19 vai ser sobre como fazer um relatório para liminar de plano de saúde. Então, como que você vai ajudar o neuro ou o médico que está solicitando para garantir que o paciente vá para você? Então, você vai colocar todas as suas especialidades, todos os seus cursos, falar sobre isso. Então, a gente vai montar junto, a gente vai fazer um esqueminha de montar um relatório para enviar para a liminar, para o pai conseguir a liminar no plano de saúde também. É um pouco complexo, Pedro. Depois eu posso mandar para você o link da aula de contratos. A Amanda, ela é advogada, ela faz muita liminar no plano de saúde, então ela explicou direitinho como que funciona uma liminar de plano de saúde. Deixa eu ver se eu acho o link aqui, e aí eu já te mando. Ah, legal, legal. E já deu para entender bastante coisa, assim, pela explicação. Realmente eu não fazia ideia de que era dessa forma, né? E aí, uma coisa que você pode fazer, tem muitas aulas do Musicoterapia e Empreendedorismo no YouTube. Então, se você colocar Musicoterapia e Empreendedorismo, vai aparecer algumas aulas falando sobre isso. Eu vou... Ah, não, a do Klaus, ele não fala sobre isso, ele fala só sobre contratos. Eu vou achar aqui a aula da Amanda e eu mando para você. Tá bom? Vou mandar o link. Legal. E eu queria aproveitar também para tirar uma dúvida, porque hoje eu sou MEI, né? Só que eu sou PJ. E aí eu queria saber se o MEI ele tem um valor lá que não pode ultrapassar, né? E aí eu sei que, assim, se começa a ganhar mais, com certeza vai passar esse valor, né? Obviamente. Então seria mais interessante você ir para um Simples Nacional ou uma outra modalidade. Quais seriam as modalidades que hoje, se vocês sabem me dizer quais as modalidades hoje que a gente consegue se enquadrar, né? Alguém quer responder? Então, esse é o tema da aula da semana que vem. Mas já antecipando, sim, musicoterapia não entra como MEI, profissão da área de saúde não tem MEI, então você vai dar a nota fiscal como qualquer outra atividade, mas a musicoterapia em si não entra no MEI. Então, você vai precisar fazer uma microempresa para dar nota fiscal, ou você entrar como associado de um coworking. Tem várias associações que emitem nota fiscal, eles cobram pelaquela nota fiscal, mas você não precisa abrir a sua empresa. Eu participo de uma,
porque até agora eu não abri a minha empresa, então esse ano a gente está abrindo, porque é muitos detalhezinhos, né? A minha empresa tem um instituto, eu tenho uma outra empresa, mas a minha empresa mesmo eu ainda não abri para dar a nota fiscal. Então, quando precisa de nota fiscal para plano de saúde, eu faço pelo Working, que é um coworking de várias, que dá notas de várias atividades. Então, semana que vem eu vou detalhar mais sobre isso, vou tentar trazer um contador para falar sobre isso para a gente. Ô, Carol, aqui, Marcel, eu antes de abrir PJ, eu emitia nota avulsa, como pessoa física, né? Porque tem alguns planos que exigem a nota mesmo, não aceita recibo. Então, eu entrava no site da prefeitura e emitia como pessoa física a nota avulsa. Eu não sei se em outros lugares tem essa opção, mas aqui a gente consegue como pessoa física mesmo. E aí emite a nota, assim que emite a nota, a gente paga o imposto do ISS em cima daquele valor. E aí, quando a gente paga o boleto do ISS, acho que com 24, 48 horas a nota está disponível. Bacana. Vou procurar isso. Não sei se tem em todas as prefeituras, mas eu acredito que tenha. Que eu já ouvi falar que isso é um Eu programa acredito nacional. que sim. Mas essa semana eu vou pesquisar, a aula que vem vai ser só sobre isso. Então, teremos um contador aqui para tirar todas as nossas dúvidas do que fazer, como pagar menos imposto, né, minha gente? Não sei vocês. Assim, eu não sei se é sorte ou não, mas como os planos de saúde já descontam muita coisa, então acaba que fica equilibrado no final das contas no imposto de renda. Mas, meu Deus, é muito caro. Mas é melhor a gente pagar o imposto ser correto, estar dentro do que precisamos, do que depois a gente pagar caro por isso. Mais perguntas? Sim? Não? Mais ou menos? Não? Bom, então por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela paciência de vocês, pela atenção de vocês. Espero ter ajudado um pouco sobre esse assunto. Se tiverem mais dúvidas, estamos aí. Lembrando que sábado, dia 9, tem supervisão clínica com a musicoterapeuta Bárbara Telha. Nós vamos falar sobre leitura musicoterápica. O valor é R$ 35,00. Então, faz parte do clube de musicoterapia, onde a gente quer trazer e incentivar essa cultura de supervisão clínica, que é muito legal e que faz muita diferença. Carol, sábado é 10. É 10? Ah, então é dia 10. Tá. É no sábado. Tá. Dia 10, porque dia 9 é meu aniversário. Yay! Vamos comemorar no dia 10. Então, dia 10, desculpa, a gente falei errado. Então, dia 10, a gente tem supervisão clínica com a musicoterapeuta Bárbara, leitura musicoterápica, e na segunda-feira que vem nós vamos falar sobre notas fiscais, toda essa parte fiscal e contábil que faz parte do nosso dia a dia, por mais que a gente não pense nisso e ache que musicoterapia é só o fazer dentro do consultório. Então, tenham uma excelente semana. Acompanhem o Instagram do Musicoterapia Empreendedorismo. Vamos falando coisas por lá. E é isso. Obrigada, gente. Já a aula vai estar no YouTube, tá? E aí, na quarta-feira, a gente manda um e-mail para vocês com o resumo da aula, os principais pontos e o link. Tá bom? Beijos. Nos vemos semana que vem. Obrigada, gente.